Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do canal O que Rola na Geronto. É uma alegria, é um prazer ter você conosco. Lembrando que o nosso canal existe para dialogar com você, pessoa idosa, você profissional, você que é curioso nos assuntos que nós falamos. Sejam muito bem-vindos ao canal O que Rola na Geronto. Hoje nós temos dois convidados ilustríssimos, preciosos, os quais nos honram muito com sua presença, com essa cara boa que eles estão demonstrando aí, não é? Então, eu vou fazer esse destaque. Eu tenho o prazer, a honra de apresentar a vocês Alexandre Kalash, que hoje é uma pessoa referência em envelhecimento no Brasil. Alexandre Kalash já esteve no canal que rola na Geronto por diversas vezes e é sempre parceiro, já faz parte do canal que rola na Geronto. Uhum. E nós temos também a Beth Goulart, que logo vai ser apresentada. Eu estou em companhia do Sérgio, a Ieda e o Carlos hoje não podem estar conosco, e o canal planejou esta gravação, este episódio, e o tema que nós damos a ele é o que transforma a gente? E ele será desenvolvido, este tema, mediado pelo Alexandre Kalash, que vai nos apresentar logo em seguida a Beth Goulart, que eu nem preciso de apresentação, mas a Kalash vai falar o que a Beth é para ele, não é? E a gente está num clima assim bem íntimo, bem gostoso, entre amigos, não é? E nós queríamos a sua atenção nisso. Kalash, a sua primeira palavra é de saudação, fique à vontade, e depois você toca a conversa aqui nossa. Muito obrigado. É um prazer imensurável estar aqui entre amigos e recebendo a Beth, que é uma amiga querida. Nossa, parece que a gente realmente, Beth, se conhece há muitas encarnações, se eu pudesse assim dizer. Para o público, Beth é uma dramaturga, diretora, cantora, palestrante, escritora, atriz brasileira de teatro, televisão, cinema, premiada na televisão e no teatro, transitou em diversos papéis e postos, atuando e produzindo, dirigindo ao longo de sua carreira. Como atriz, deu vida a muitas personagens literárias, como a inesquecível Clarice Lispector, e eu tenho ah, a expectativa, Beth, de que você fale dela, porque afinal, ainda essa semana você estava lendo trechos belíssimos num teatro dos mais prominentes do Rio de Janeiro. Uma atuação amplamente premiada e, mais recentemente, de quem menos que Simone de Beauvoir, uma feminista que escreveu, na minha opinião, o livro sobre velhice que mais influenciou a minha vida. Ela, no umbral do envelhecimento, em 1970, ela publica A Velhice, A velhice, né? tendo Bonitinho. experimentado o declínio do seu companheiro de vida, o Sartre. E vou começar, Beth, por aí. Eu gostaria de que você falasse um pouco do que representa essa mulher tão influente, que através do seu feminismo ela dá um salto e vem falar da velhice, e talvez a mensagem mais importante tenha a ver com o É seu livro verdade. que eu já li, reli e aprendi tanto. Oh, meu querido. Porque Simone fala uma coisa importantíssima, que é a ressignificação que a longevidade nos traz. Não procure fazer aos 75 aquilo que você fazia com facilidade aos 25. Tampouco aquele que tem 25 pode fazer o que aquele que chegou a 75, 80 pode fazer. São as ressignificações das etapas de vida que eu acho que tem muito a ver, Beth, com o título muito feliz que você dá ao seu livro, O que transforma a gente.
Oh, que maravilha. Primeiro, agradecer esse convite maravilhoso de podermos falar sobre isso com essa intensidade, com essa intimidade, porque assim, quem lida com a passagem do tempo, como vocês lidam tão bem, tão lindamente, nos ensinam muito sobre compreensão desse processo natural da vida. Eu fiz um exercício filosófico até, de pensar sobre esses processos de transformação que vivemos desde que nascemos, né? Tá? O que realmente transforma a gente é a própria vida. Somos transformados todos os dias. E ter vivido Simone de Beauvoir, para entrar na sua pergunta, querido Kalash, foi extremamente transformador. Cada trabalho é uma oportunidade maravilhosa de transformação, porque me abre um horizonte imenso, diferente de mim. Eu passo a conhecer o universo de um outro ser humano, com outras características, com outra história de vida, numa outra geografia, né? No caso de Simone, muito a França. E num trabalho, por exemplo, o livro Cerimônia do Adeus, por exemplo, é lindíssimo também nesse sentido. Ela acompanha os últimos momentos de seu amado Sartre e, a partir daí, faz toda essa reflexão sobre a passagem do tempo e sobre a finitude, né? Que é uma coisa que a gente, no Brasil, tem muito medo de olhar a morte de frente. A gente tem medo da morte, a gente tem medo dessa palavra, a gente pula ela, né? Vamos falar sobre outro assunto, mas a morte faz parte da vida. Então a gente também tem que entender a morte como um processo natural da vida também. É, e não ter tanto medo do que isso significa. Na verdade, é uma mudança dimensional, como eu acredito e como eu fui. Eu venho de uma família espiritualizada, então eu tive a sorte ou o privilégio de ter acesso a um tipo de literatura que abriu muito meu entendimento sobre o processo da vida, entendendo assim, nós somos seres espirituais que estamos neste momento com este corpo, encarnados nessa história, mas nós não somos só essa história. Nós passamos por histórias anteriores e provavelmente passaremos por outras além da nossa. Mas tudo que nós vivemos e passamos estão registrados na nossa essência, na nossa fonte maior, que é essa fonte espiritual, né? Por isso, muitas vezes, temos acesso a conhecimentos que a gente, mas não foi daqui que eu conheci isso. Isso veio de um outro lugar. De onde eu trouxe essa sabedoria? De onde eu trouxe essa memória, essa lembrança, né? A Clarice Lispector fala como é que a gente pode falar sobre aquilo que a gente não entende? Assim, como se me lembrasse. Eu acho que é um pouco assim que a sabedoria da nosso espírito, da nossa alma, traz como bagagem. E aos poucos, e dependendo das situações da vida que a gente vai passando, vamos adquirindo acesso a esse banco de memórias, banco de experiências que nos fortalece, nos abastece como conhecimento, como sabedoria de vida. Isso é uma coisa muito bonita que o tempo nos traz. O tempo nos depura a nossa existência, né? Então, nos faz prestar atenção em coisas que, quando somos jovens, não prestamos. Passamos pelas coisas sem observar. Porque quando a gente é jovem, naquele tempo da ampulheta, por exemplo, a areia está cheia, tem muita areia ainda para passar. Agora, quando vai chegando mais perto do final da areia, ela passa mais rápido. Então, a qualidade do tempo que você passa na fase da vida em que você está mais perto do fim do que do começo, faz toda a diferença. Então, aquela frase do Marco Aurélio, filósofo, que diz assim: viva como se você fosse morrer amanhã, significa que você tem que viver no hoje o melhor de você, né? O melhor das suas relações, o melhor das suas intenções, o melhor da sua roupa, o melhor do seu prazer, o melhor da sua atividade, o melhor da sua criatividade. Então, saber que esse potencial de vida, de criação, de imaginação, de capacidade criativa, isso não acaba com o tempo. Ao contrário, ele se transforma de uma forma tão intensa, porque a gente ganha com o tempo essa intensidade de cada segundo.
porque ele é menor, né? Então ele tem que ser melhor vivido, mais intenso, mais saboreado, mais valorizado também. Então, isso, a Simone fala muito bem sobre isso. A Simone fala de uma forma mais nihilista, sem essa esperança de futuro que eu, por exemplo, tenho, né? Isso eu tenho na minha alma, também tenho, herdei muito da minha mãe, que era uma pessoa muito alegre e acreditava nisso. Então, nós somos positivistas. A gente acredita na coisa boa, a gente acredita, né? Ela fazia uma análise um pouco mais dura sobre o processo, da finitude, do envelhecimento, era um pouco mais amarga até na sua visão. Faz parte, né? A gente tem que passar situações, não é tudo gostoso, né? Tem situações que são difíceis, a gente tem que cuidar melhor da nossa saúde, a gente tem que prestar atenção em determinadas coisas, que quando a gente é jovem, a gente nem, nem cogita prestar atenção, né? Mas quando a gente passa a ser um pouco mais experiente, digamos assim, a gente precisa prestar atenção. A gente precisa ver se está se alimentando bem, a gente precisa ir ao médico constantemente, a gente precisa fazer exercício físico e fazer exercício mental. Eu sou embaixadora do método Supera, por exemplo, que é maravilhoso, ajuda muito. E tem um processo lúdico de exercício para o cérebro, então você se sente brincando, sabe? Trocando com os outros, tendo essa convivência importante, que é muito importante para uma pessoa mais velha, é exercitar. Não se isole nunca. O isolamento te afasta de você mesmo, por incrível que pareça, né? Então, na aula, os exercícios práticos, os jogos que acontecem, é muito divertido e você está sim exercitando a capacidade de pensar. Leia, viva os seus sonhos nessa fase da vida. Você tem tanta possibilidade de realizar os seus sonhos. Tem gente que só começa a aprender balé, né? Depois que já criou os filhos, depois que já terminou as tarefas, sociais, digamos assim, impostas ao ser humano. Ah, a gente tem que corresponder ao que os outros querem. Chega um determinado momento, eu não quero fazer o que os outros querem. Quero fazer o que eu quero. O que que me dá prazer? Você sabe o que te dá prazer? Você sabe o que te completa, o que te dá alegria. E isso é muito importante nas nossas escolhas cotidianas. Isso faz o seu dia se transformar para melhor. É uma das escolhas que a gente faz. Então, no livro eu falo um pouco sobre vários processos que a gente passa na vida e várias possibilidades de escolha que a gente tem para passar por esses processos. Eu estou falando muito, né? Vou abrir aqui para a conversa para a gente trocar mais. Nunca você fala muito, Beth, mas o que Que você amor. traz, eu posso dizer que eu estou vivendo. Afinal, eu, ano que vem, faço 80 anos. Que Como beleza, você, gente. 50 anos que você tem da atividade profissional como atriz, eu faço 50 anos de trabalhar solidamente em envelhecimento, em longevidade, muito antes que isso tivesse passado a ser ah, mais glamouroso. Não era, há 50 anos atrás, falar de envelhecimento era quase como se fosse um suicídio Não profissional. Como é que podia se você falar, tá né? louco, Mário? Calaste, que isso? Você vem de um país tão jovem. Mas eu olhei e falei assim: é isso, é isso. E eu gostaria de dizer, Beth, e você já sabe, porque a gente conversou sobre isso, a Uhum. influência mais importante que eu tive no meu desenvolvimento profissional não veio da literatura, não veio de estudo, não veio de conhecimentos, veio da alma. Essa alma que eu chamo daquilo que eu recebi dos familiares, dos idosos da minha família. Eu tive o privilégio de nascer numa família muito grande. A minha bisavó teve 17 filhos, de um lado, do outro, 13, e multiplique pelos cônjuges. E eu digo sempre, duas coisas que eu tive na minha infância, juventude, que hoje eu não vejo. Primeiro, eu tinha primo para tudo quanto era lado. E é brincando e Família grande é bom. brigando que a gente se encontra, encontra o seu papel e o seu lugar, o seu nicho. A gente vai aprendendo. E eu também aprendi muito ouvindo essas pessoas idosas de famílias multimediterrâneas, cada avô de um país diferente, culturas diferentes, porque dessas histórias eu aprendia. E às vezes levava apito. Então, você brincando e brincando
com os primos. E ouvindo as histórias e levando o pito, você aprende a crescer, a envelhecer. E eu agora olho não para o que eu já vivi, mas para aquilo que eu quero viver. E nesse aspecto, Beth, você cita uma frase que eu até chamei a atenção no nosso diálogo de lançamento do seu livro maravilhoso, tanto em São Paulo quanto no Rio, uma frase da Camila Amado, que foi uma inspiração para quem quer que tenha um interesse em teatro. Eu vou lê-lo. O teatro é a arte da presença, mas é a presença da ausência, porque para o ator, estar presente em cena, ele precisa estar ausente de si mesmo, em total entrega, em estado de meditação, vazio de si mesmo, para que o personagem possa viver através dele. Você nos falou de Clarice, de Simone. Eu gostaria que você falasse como foi para Beth Goulart viver o personagem Clarice Lispector. Foi um encontro e uma transformação muito profunda, porque ninguém lê Clarice Lispector impunemente. A leitura de Clarice já te leva a um processo de autoconhecimento e introspecção muito profundas. Ela te leva para dentro de você mesmo. E isso é um processo muito necessário e importante nesse processo de autoconhecimento que todo mundo precisa fazer. Ela é uma autora, tem uma amiga minha que é psicóloga, que ela diz assim, o Clarice Lispector é um livro de trabalho, porque você começa a ler, 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 daqui a pouco você está sentindo aquilo, você está pensando naquilo em você, né? Qual é o eco daquelas palavras e daquela história em você? E isso só os grandes autores possuem. Os autores que te levam a esse lugar de compreensão da humanidade e do ser humano e do seu lugar na humanidade, né? A gente pensa na humanidade como uma coisa longe da gente, né? A gente faz parte disso, a gente é um nesse todo. E no movimento de transformação que a gente fala tanto da mudança do mundo, eu quero que o mundo mude, sim, mas para você mudar aquele mundo, você tem que mudar o seu mundo, o seu pequeno mundo, o seu cotidiano, ou seja, você mesmo. Essa mudança começa com você para você chegar na mudança coletiva. E a Clarice te leva nesse lugar da automudança. Por quê? Ela te faz escutar você mesmo. Ela fala da importância do silêncio, né? Ela fala que tudo começa no silêncio. A própria palavra nasce do silêncio. Mas se você não conhece o estado de silêncio, como é que você vai criar? Então você tem que buscar em você esses estados de conexão com a sua própria alma, de conexão com a vida, né? Porque quando você está nesse lugar, nesse nesse estado de vazio que a Camila tão bem fala para nós atores, é o estado de vazio, porque é do vazio que tudo surge, é do silêncio que tudo surge. Este zero, que também os budistas falam lindamente, é é um estado muito importante da gente conhecer. É quando a gente chega em estado de meditação. É quando a gente assiste os nossos pensamentos. Nós não nos identificamos mais com eles. Nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos muito mais do que eles. Nossos pensamentos é o que acontece no nosso cérebro, a nossa agitação mental. Quando você consegue se distanciar disso e chegar nesse vazio, nesse silêncio ou nesse todo, né? Porque na verdade o vazio também é o todo. O tal, por exemplo, é isso, né? Fala assim, não é a xícara, é o vazio da xícara, né? Os orientais falam isso. Esse lugar é precioso, porque é dali que tudo surge, é dali que tudo nasce, e é dali que você se sente conectado com esse todo maior. E quando você está nesse vazio da xícara, você está no todo, na energia total que envolve todos os seres, toda a natureza, todo o universo, todo o cosmos. Tem um axioma lindo que fala assim: o micro está no macro. Então, o que acontece dentro do nosso corpo é muito parecido com o que acontece no cosmos, né? Nossas moléculas ali, agindo na nossa corrente sanguínea,
poderia ser sistemas galácticos em uma dimensão ampliada. Então, existe uma proporcionalidade das coisas na nossa vida que a Clarice Lispector, por exemplo, consegue falar muito bem. Na literatura dela, ela fala de coisas assim. Joana, do Pé do Coração Selvagem, também, ela fala assim, eu quero ser estrela, né? Se eu me identifico com ela, alguma coisa dela existe em mim. E realmente existe. Se você for ver nas nossas células, no nosso DNA, nós temos a nossa memória estelar. Isso é uma carga tão grande de informações e de experiências que está em nós, né? Ou seja, nós também somos estrelas de alguma forma, né? Antes de sermos seres humanos. Então, o fato de eu ser atriz e poder viver outras personalidades incríveis, né? Me abre para todo esse aprendizado. Primeiro, sair de si mesmo, que é um exercício importante que todo mundo deveria fazer. Um- uma vez ou outra, se colocar no lugar do outro, né? Às vezes é muito fácil você apontar o dedo, acusar, falar do outro, mas você já se colocou no lugar dele, muda completamente a perspectiva. Se você se colocasse no lugar do outro, nossa, tanta coisa deixaria de existir, né? Tantas desavenças, tantas brigas seriam evitadas se você, por um momento, se colocasse no lugar do outro, né? E, então, esse exercício de atuação, que é você virar outro, mas sem deixar de ser si mesmo. Olha que processo incrível de criação. O que que a gente faz? É uma antropologia, na verdade, antropofagia, porque a gente se alimenta, se alimenta, se alimenta de todas as informações que a gente pode ter sobre aquele personagem. Quem ele era, o que vivia, o que gostava, que livros gostava de ler, que músicas ouvia. A gente procura isso tudo no trabalho de pesquisa. Você vai em direção ao personagem, procura quem ele é, que vida tinha, casado, não era casado, tinha filho, não tinha. Tudo isso é informação. Você põe todas essas informações para dentro de você e mistura com a sua própria vida, as suas próprias informações, e depois nasce esse ser híbrido que é meio você, meio aquele personagem. E aí Beth, vira uma criação única, que é a sua interpretação. eu acho fascinante, quando você coloca dessa forma, porque deixa de ser transformar para ser transformação. Eu até faço analogia e te falei sobre isso. É um pouco Paulo Freire. Sim, sim. Esperançar não é do verbo esperar, que é espera. Transformação, como também o esperançar, é você fazer de outra forma. É você ir de mãos dadas, unidos, buscando de uma forma ativa. E isso você coloca também no livro, e estou lendo atrás de você, né? Você Uhum. talvez nem tenha percebido, mas está escrito ali na estante: amor. É. Esse amor que alimenta. E uma das coisas que eu achei fascinante, e discutimos sobre isso, quando você fala que a alegria é o combustível da felicidade, que tem essa raiz com amor. Uhum. Eu tropecei, eu te confesso, quando eu li e te falei isso. Alegria, porque no nosso conceito da cultura brasileira é alegria, alegria, carnaval, vamos ser alegre, aquela alegria muitas vezes falsa, aquela alegria que vai tudo terminar na terça-feira. E você nos mostra que a alegria também pode ser encontrada nas perdas. E nesse momento, eu vou chamar o Sérgio, porque o Serginho, querido, está passando por um momento que você passou recentemente. Ele hoje passou o dia no veterinário cuidando da cachorrinha. Oh, Cachorrinha, meu Deus. cachorrinha. Cachorrinha, né? Experiência que Cachorrinha. você viveu também recentemente. É. Eu queria que vocês dialogassem um pouquinho sobre essa perda, que também pode ser uma perda de transformação, da ação de transformar. Serginho, fale da sua experiência de hoje. É uma experiência, assim como cuidar de pessoas, mas cuidar dos nossos animais também faz parte da vida e mostra o amor que a gente tem de ter com a natureza. A natureza é a nossa casa, esse mundo é a nossa casa,
E esse mundo não é apenas a casa do ser humano, é a casa de todos os animais, de todos os vegetais, e que a gente tem de preservar. E realmente nós estamos vivenciando algo que é o envelhecimento da minha cachorrinha, que na verdade não é minha, eu herdei da minha filha, né, que Não. foi para longe e nos deixou aqui cuidando da cachorrinha que era dela e que hoje envelheceu. E, e é Como ela se dureza. chama, Sérgio? Ule, Ule. ule, Oh, ule. E a ule, infelizmente, né, a gente não tem ainda, como um ser humano, aquela capacidade de conversar, de transformar a possível sofrimento em algo em que a gente possa interagir de forma melhor. Então a gente tem de ficar compreendendo, entendendo o que é o choro, o que que faz, para onde ela quer, se é fome, se é dor, se é angústia, ela está perdida porque ela está cega, então com catarata, então se ela não está segura do ambiente, isso tudo é angustioso para gente que não entende o sim. linguajar, né? Eu fico pensando até na questão da demência, não é? Porque uma Sim, é pessoa com parecido. demência é assim também. Como é que a gente olha uma pessoa que está demenciando, ou que já demenciou, e como que a gente entende olhando para ela e na face, nas mínimas expressões, que muitas vezes são monossilábicas, como é que a gente pode dar conforto e paz a essa pessoa? É o que eu, o dia de hoje, quer dizer, um choro, Eiko, minha esposa, não estava aqui à tarde, e a cachorrinha eu acho que sente muito, eu acho que ela sente muito a falta da Eiko. E a gente Sente mesmo. não consegue suprir, né, essa falta. Consegue, sim. Ela não, ela, eu acho que você não consegue substituir ela, mas Exato, vocês exato, conseguem melhor. dar, né, É, dar a ela, a sua cachorrinha, o que ela mais precisa no momento, que é este amor, este cuidado. Chega um momento, tinha uma fase da minha avó, por exemplo, minha avó teve uma demência senil parecida com Alzheimer. O caso dela não era Alzheimer, mas era parecido com Alzheimer. Chegou um nível da doença que ela não falava mais, mas a gente se comunicava pelo olhar. É como os animais, né? Eles não falam, mas eles olham, eles nos transmitem seus sentimentos. É um nível de comunicação muito mais sutil. Ela não é tão óbvia nem tão clara muitas vezes. Às vezes a gente erra. Puxa, eu achei que ela estava com fome e ela estava com sede. Mas há uma compreensão nesse lugar sutil dos sentimentos. E para lidar com sentimentos, nada melhor do que o amor. O amor é o sentimento criador e transformador do ser humano. É o sentimento mais potente que o ser humano pode ter, porque ele guarda em si quase todos os outros sentimentos, né? Assim como a alegria que ele mencionou. Quando eu falo da alegria, não é a alegria que é assim, aquela alegria, finge que não tem problema, aquela alegria para esquecer os problemas diários. Não, a alegria é a abertura para os sentimentos. E isso envolve todos os sentimentos, inclusive a dor e a tristeza. Se você não está aberto para sentir os outros sentimentos, você não vai percebê-la, né? Então, é essa alegria que eu me refiro. A alegria de você estar aberto para a vida, aberto para as coisas todas da vida, para todos os aprendizados que a vida tem para te dar. Então, isso que você está vivendo no momento, que eu vivi também há relativamente pouco tempo, nós perdemos a nossa cachorrinha também, com 16 anos. Esse último ano, ela teve um câncer e foi chegando, ela foi perdendo a visão. É um momento muito difícil, porque ao mesmo tempo você sabe que tem uma finitude, mas ainda não acabou. Ela está ali. Ela precisa do seu afeto, do seu cuidado, talvez até mais afeto e mais cuidado, né, do que se ela estivesse bem. Então, eu acho que
o nosso é quando a gente pode, de certa forma, devolver a essa pessoa amada. Agora eu vou falar pessoa, porque serve tanto para os animais amados quanto os seres humanos amados. Tudo que eles nos deram. No caso da minha avó, por exemplo, das pessoas queridas, amadas que estão mais idosas, já nessa fase demencial, nos deram tanto amor, tanto cuidado, tanto afeto, né? Dedicaram tanto a nós, que esse momento é a nossa vez de retribuir todo esse amor numa forma amplificada, porque precisa de mais amor e mais afeto, mais cuidado do que normalmente. Então, Eu acho não se lindo, negue a Beth. viver isso, né? Não se negue a viver isso. É difícil? É, mas tire disso o melhor que você pode. É como se você estivesse agradecendo a cada minuto tudo que você recebeu daquela pessoa. Acho muito bonito, Beth, você fazer essas reflexões, porque à medida em que nós envelhecemos, e como um país nós estamos envelhecendo muito rapidamente, nós vamos também vivenciar essas sensações, esses sentimentos em relação a pessoas amadas, e haverá perdas. E mesmo dentro dessa perda, você consegue encontrar a alegria, que é o combustível, como você diz, da felicidade. E eu vou me dirigir a Marília agora, porque, Marília, esses conceitos, eles não são alheios aos que praticam a afro-brasilidade, as religiões tradicionais de matriz africana. Uhum. E eu gostaria de saber de você, que já penetrou, já estudou, que já pensou sobre isso e já sofreu pessoalmente, como você ah, vivenciou esses momentos, essas perdas e pôde dar um salto por cima e ser essa pessoa esplendorosa que você é. Olha, eu estou gostando muito dessa conversa aqui, e aprendendo e ouvindo, e a gente está falando sobre vida, sobre nós, né? É, eu tenho assim, assim como o Sérgio, assim como você, Beth, também perdi um gato que demorou 19 anos comigo. E eu até brincava, esse gato vai me enterrar e eu não vou enterrar o gato, né? Porque ele superou, foi acima da expectativa de vida de gato. E ele também me trouxe esta dor, não é? E eu, pegando isso que nós comentamos agora, eu não esqueci, ele chamava-se, né? Godot, de Esperando Godot. Ah, sim, Beckett. Então, Godot era o nosso gato, né? Viveu comigo todo este tempo e até hoje eu sinto falta dele. E as perdas que a gente tem, simbólicas, físicas, né? Elas podem nos fortalecer. E você definiu muito que não é uma alegria insana, mas é uma transformação com essa perda, com este movimento. E trazendo, Kalash, para a nossa realidade do nosso país tão desigual, país racista, não é? País que diz que não há racismo, mas ele é muito forte, muito frequente, e felizmente hoje ele é escancarado para as pessoas, principalmente, né, as pretas, negras, reconhecendo nessa situação e pondo a boca no trombone, como se diz. Nessa semana, né, nós estamos em dezembro, só para os nossos ouvintes nos aqui prestarem atenção, numa cidade aqui da região metropolitana de São Paulo, numa sessão da Câmara Municipal da cidade, um dos vereadores xingou, assim, foi terrível com outro vereador que estão exatamente em condições iguais, chamando ele de negro malandro, né, preto malandro, né? É. E isso foi muito importante porque esse vereador não se calou. E esse outro vereador que o agrediu, que naquele primeiro momento tentou negar que não tinha dito aquilo, ele foi preso. Então, a gente está num processo de transformação em busca dos direitos. É claro que cada pessoa parda, preta, tem uma história de discriminação. Eu tenho sim, e todos nós temos, e quem não tem, não vive isso, não é capaz de imaginar o que isso significa, não é? O que um gesto tanto nos ofende. Mas
mas nós precisamos, isso que eu sempre falo, e a discriminação, o preconceito não é só com respeito à raça, gênero, mas também à idade. Então, nós precisamos ter esse pensamento de enfrentamento. Eu não gosto de luta, eu gosto da palavra enfrentar essas situações que se apresentam e sendo porta-vozes em busca na defesa de uma sociedade que seja boa para todas as idades, para os gêneros, não é? Que seja boa para todas as raças, enfim, que a gente não perca, né? Não desista da luta, aí sim a palavra luta, né? Para que a sociedade seja melhor. E o seu livro, que eu recebi de presente através da editora, da sua assessoria de imprensa, vou mostrar aqui de novo também, aí agora sim está visualizando, ele nos ajuda, é isso mesmo, acho que o seu apareceu melhor, não é? Ele nos ajuda a refletir e a dar um bálsamo, né? Para que a gente não desista, porque você faz uma busca de reflexões que nos despertam numa linguagem objetiva, concisa e do verbo esperançar. É isso, E, Beth. ó, Beth, querida, eu que acho isso boas, que belas fantástico. palavras. Eu Olha, eu lembrei de gostaria, uma frase do Bob Marley que fala assim: há pessoas que amam o poder, outras têm o poder de amar, né? sim, e é esse poder de amar, Beth, que eu gostaria que você refletisse um pouco, porque eu fiquei encantado quando você, talvez sem colocar a palavra, mas você estava meditando sobre ancestralidade. Eu queria que você falasse um pouco dessa figura maravilhosa que foi sua bisavó, que passou para sua avó, que passou para sua mãe, que está passando para você, porque essa ancestralidade que a gente, na nossa cultura brasileira, muitas vezes tenta negar, rechaçar, menosprezar, mas que foi uma força propulsora do que é Beth Goulart. Ah, com certeza, é o grande legado que a gente traz na nossa vida, na nossa cultura, de em quem a gente é. É essa beleza da ancestralidade que nos forma, né? Tem um axioma lindo que fala assim: a melhor coisa que podemos dar aos nossos filhos são raízes e asas. A nossa ancestralidade são as nossas raízes, é de onde viemos, né? A gente vem de é, aquela árvore genealógica que se usa para estudar realmente de onde viemos como raízes é, de família, mas isso fundamentalmente vem como comportamento, como atitude diante da vida, né? São essas grandes figuras da nossa família que também nos formam como referências de valores, referências de atitudes, de comportamentos. Minha avó era minha bisavó, eu não tive a chance, infelizmente, de conviver com ela, mas eu convivi com ela através das histórias que eu ouvia dela porque ela era muito presente. Minha bisavó era uma mulher muito forte, uma matriarca mesmo, e gerou mulheres fortes também, que foi minha avó, minha mãe, e acho que eu sigo esse caminho também, e provavelmente minha neta, e assim vai, né? As gerações elas vão se sucedendo, isso é uma beleza da vida, realmente. Como é que a gente vai trazendo toda essa história até nós e a gente vai passando esse bastão adiante, né? Vai levando toda essa sabedoria de coragem, ousadia, liberdade, força, fé, espiritualidade, amor, 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 para as gerações seguintes, dando a eles um sentido de ética, dando a eles um sentido de respeito ao próximo, né? Dando a eles a importância da dignidade do trabalho. Então, são mulheres trabalhadoras. Minha bisavó era italiana, veio para o Brasil para trabalhar, e aí ficou grávida, e aí resolveu estudar depois do terceiro filho, e se formou médica, e teve 6 filhos, e criou 9 sobrinhos, e gerou minha avó, que também quis estudar, também se tornou médica, depois virou atriz, depois da minha mãe. Ajudou minha mãe a muito cedo ir para uma profissão que na época era muito difícil, era muito estigmatizado ser atriz na época dela. Mas como ela via, minha avó, minha bisavó viam o talento inato da minha mãe, deram a ela uma sustentação para que ela pudesse desenvolver essa força na arte. Minha mãe, com 18 anos, teve uma companhia de teatro.
Minha mãe teve 3 teatros na mão dela. É nessa companhia é aí que meu pai ingressou como ator contratado da companhia, para depois juntos levarem adiante a companhia. Então é uma história muito bonita, que eu só tenho que honrar e agradecer, porque eu aprendi com eles, além de toda essa belíssima relação familiar e de respeito a essa ancestralidade feminina, é, ter essa força de levar também, como mãe também, como atriz, como mulher também, responsável. Eu sou uma criadora, eu sou diretora, eu não fiquei paradinha, sou só atriz, vou fazer meu trabalho. Não, eu era inquieta artisticamente, então eu tive que dar asas à minha criatividade e confiar no meu potencial e ir adiante realizando coisas. Isso eu aprendi com elas, sabe? Minha avó tem uma história lindinha da minha bisavó que eu vou contar, porque ela é tão bonitinha essa história. Eles não tinham muito dinheiro, porque eram 15 crianças, né? E ela era médica, ela trabalhava com assistência social. Minha avó criou o dispensário maternal em Niterói, ela ia para as favelas ensinar prevenção de natalidade. Ela tinha uma visão social muito intensa, muito forte. E ela gostava muito de mortadela, mas não tinha dinheiro para mortadela para todo mundo. Então ela separava as gordurinhas e dava carne para as crianças comerem, né? E ela comia as gordurinhas, né? Não tinha, não. Aí no aniversário dela, ela gosta de todas as gordurinhas, separaram um prato só de gordurinha para dar de presente para ela. Não! Eu não gosto da gordurinha. Eu gosto de ver como vocês gostam de comer a carne. Mas você Linda vê que história. atitude linda, né? A atitude dela, ela queria dar esse prazer, né? Para os seus filhos, para os seus netos, para as É crianças uma também. linda história, Beth, É linda. porque nos faz refletir que a palavra que mais rima com longevidade, no caso, sua avó, é a Bisavó, solidariedade. solidariedade. E essa solidariedade manifestada, eu só fico às vezes assim achando quando eu converso com você, nossa, mas deve ter sido muito difícil ser um menino nessa família tão fantástica, tão Mulheres fortes. atracada. Meu avô Mulheres falava, fortes. sim, 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 sim. Quer não sei o que ele falava, sim, sim, sim. Ele concordava sempre. Beth, infelizmente, nós somos aqui escravos de uma coisa chamada tempo. E, Somos todos de nossa, alguma eu forma. passaria aqui passo com você horas a fim, ao longo do dia, conversando, conversando, mas eu posso dizer em nome de Marília e Sérgio, e eles vão certamente lhe agradecer, só dizer uma coisa. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por ter tido a coragem de escrever esse livro, de tê-lo compartilhado. Obrigado por ter dado a mim uma escolha perfeita. Eu já sei o que eu vou dar de presente de Natal aos meus Que amigos coisa mais boa. diletos. E dizer que eu também tenho um convite para te fazer. Você sabe que eu sou presidente do Centro Internacional da Longevidade. Sérgio e Marília fazem parte atuante desse centro. Nós estamos totalmente voltados para a questão da longevidade, nas suas múltiplas facetas, não é só saúde, é tudo, porque na verdade é uma revolução que tem impacto em tudo que vai acontecer neste século na sociedade. E o convite é muito simples, querida. Eu gostaria muito de, em público, te convidar para ser a nossa embaixadora do Centro Internacional da Longevidade. Que beleza! Com muita honra, meu querido. Eu acho tão importante o trabalho que vocês fazem. Vocês trazem as pessoas a compreenderem a vida nessa fase tão importante do tempo que todos nós temos que viver aqui. Eu fico muito honrada com esse convite, aceito, claro, com muita alegria e satisfação, porque eu acho sim que quanto mais a gente fala, mais a gente entende. E a gente só muda aquilo que a gente percebe que precisa ser mudado. Então, as pessoas precisam compreender quais são os comportamentos que não são favoráveis, como a nossa linguagem, não é, minha querida Marília? Que a Conceição Evaristo tão lindamente fala, né? A gente através da linguagem, a gente não só mostra a realidade,
A gente cria uma nova linguagem, uma nova realidade através da linguagem. Então é isso que vocês estão fazendo com as pessoas, criarem uma nova fase de vida consciente para que as pessoas nunca parem de sonhar, nunca deixem de ser o melhor que cada um pode ser, né? Nesta fase de tempo tão importante, tão precioso da nossa vida. Fico muito feliz de ter participado dessa nossa conversa. Fico muito feliz de receber esse convite tão amoroso da sua parte e que eu possa dar minha contribuição também como uma participante dessa fase da vida. Então, saber envelhecer bem é um processo, é um aprendizado, e quanto mais podemos nos ajudar uns aos outros a passar por isso bem, melhor para todos nós. Então, que possamos nos transformar positivamente todos os dias. Transformação, ação, Ação né? de Colocando em transformação. ação. A Eu lhe mudança é em mando um ação. beijo caloroso aqui do frio de Londres. As pessoas podem estar estranhando que eu esteja de cachecol. Eu estou em Londres hoje, mas tão pertinho de Ah, tá você, aqui, querida ó, Beth, aqui no meu da minha coração. querida Marília e do Serginho. Obrigado. Eu que agradeço sempre a todos vocês. Eu queria, antes de terminar este episódio, tão bonito e tão amoroso como você, Beth, mesma disse agora mesmo, dizendo a todos que essas palavras e essa nossa conversa são muito significativas e que devem ser levadas para todos os cantos desse mundo. E eu queria só lembrar duas palavras ou dois pensamentos dessa fantástica Beth Goulart, tão bem mediada pelo nosso querido amigo Alexandre Kalash, que devem calar fundo na nossa imaginação e na nossa ação. Primeiro, a questão da qualidade do tempo, quando principalmente estamos vivendo os momentos finais, os dias últimos, a última etapa da nossa vida. Beth disse, ela não falou essa palavra, mas é o que eu entendi, carpe diem. Isso. Aproveitem o momento, aproveitem cada momento da vida. Você, Beth, falou isso com outras palavras, mas foi a sua mensagem. E a Essa é a essência, outra sim. que eu queria enfatizar aqui é que você disse algo fundamental para a vida do mundo e das pessoas. Para mudar o mundo, comece a mudar Você. você mesmo. Isto é fantástico, Beth Goulart. Oh, meu querido. E o canal O Que Rola na Geronto agradece muito. E vou dizer como Kalash, a melhor forma de agradecer, que é dizer a você, Beth, e dizer por tabela também ao querido Kalash, muito obrigado do canal O Que Rola na Geronto. Ele- Muito obrigado. Nossa, Sérgio, que bonito. E eu já fui aqui procurar no livro uma frase que eu gostei muito, Beth, que você nos brinda escrevendo. Que possamos sempre brindar ao tempo, reconhecendo sua marca em nossa vida, sua sabedoria, sua resiliência, valorizando cada momento como único e passageiro. E aí, depois, mais para frente, você diz assim: para ser feliz, o momento mais importante é o agora, não é? Então, Beth, a minha palavra é de gratidão, endosso as palavras do Sérgio, a sua participação, esse tempo que você nos doou aqui. Lembrando que o livro dela foi publicado pela editora Planeta. Mostra o seu aí, Beth, que o meu não aparece aqui. A capa, isso, para você chegar na livraria ou pedir pela internet, né? E saber o livro que você vai pedir. O que transforma a gente?
breves reflexões para mudanças profundas. Dê de presente, compre o livro dela, conheça que você vai gostar. Linguagem excelente, leitura gostosa, prazerosa e não deixe de ler. Vamos valorizar os livros, que cada vez mais a gente está deixando eles para lá. E valorizar a leitura, que faz um bem imenso para o nosso Exatamente. cérebro e para a nossa alma. Perfeito. E Kalash, querido, ó, muito obrigado por você participar mais uma vez do canal Que Rola na Geronto. Eu também fiquei super feliz, Beth, por você ter aceito o convite feito ao vivo Foi uma emoção aqui. para participar do nosso ILC, sendo essa embaixadora, o que muito nos honra. E Kalash, não sei se você quer suas considerações finais, não sei não, estou te dando a oportunidade de fazer suas considerações finais e também a Beth, logo em seguida eu fecho esse episódio. Kalash, a palavra é sua. Minhas palavras finais, Marília, Serginho, Beth, queridos, não podiam deixar de ser outras. A vida se transforma, a transformação, transformar através da ação, é o que nos ensina a Beth neste livro, e eu aprendi muito. Gostaria de deixar este testemunho. E Beth, meu Deus, como eu disse antes, quando a gente chega a certa idade, a gente não olha para aquilo que passou, a gente olha pelas experiências que virão. E virão muitas, querida, agora tendo você como nossa embaixadora. Oh, meu querido, só tenho a agradecer, agradecer em todos os sentidos, a oportunidade, o convite, a alegria de poder ser útil e ajudar vocês nesse trabalho maravilhoso que vocês realizam. É muito importante que possamos nos ajudar sempre uns aos outros. Somos ajudados também por isso. Que É bom. essa corrente do bem. Quanto mais, é que o amor é assim. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, gratidão sempre. Muito. Ubuntu. Ai, que delícia! Tenho que acabar e convidar você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, a divulgar o canal Que Rola na Geronto para os seus amigos. Nós já passamos de 9.000 inscritos no canal, para a Que gente isso é beleza. bom, não é? 5 anos de trabalho, mais de 250, né, Sérgio, episódios aí já gravados. 320, Marília. Olha, o Sérgio sabe. Você quer Que saber quantos? beleza. Pergunta que ele sabe tudo. Mais de 320, né, episódios gravados. Contamos com você em 2025 e aproveite e carpe diem, né? Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Gratidão. Boas festas. Feliz ano novo. Obrigado. Muito Boas festas. obrigado.